Depois de admitir que houve uma discussão dentro do governo sobre o fim do teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro disse que o limite nas despesas públicas é o norte do governo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou os nomes para remontar sua equipe. São dois nomes que já faziam parte da equipe econômica. Diogo McCord vai assumir a secretaria responsável pelas privatizações e Caio Andrade passa a ser o secretário de desburocratização. Mas em Brasília só se fala no teto de gastos. A regra limita as despesas públicas, que com os gastos obrigatórios, aumento de despesas e a queda nas receitas, deve deixar o governo sem margem para investimento nos próximos anos. A ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, nós temos a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Diante da repercussão, Bolsonaro escreveu nesta sexta-feira sobre a expressão furar o teto. Disse que o ministro da Economia manda 99,9% no orçamento e que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto seriam o norte do governo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o limite nas despesas é uma forma de demonstrar aos investidores que o país vai seguir na tentativa de controlar os gastos. O vice-presidente também disse não concordar em furar o teto. Eu sou contra totalmente, eu digo para vocês muito claramente. Os governos que nos antecederam ao longo dos anos aí, eles gastaram mais do que arrecadavam. E aí, o que eles faziam? Primeiro, aumentaram os impostos até chegar ao ponto que ninguém aguenta mais pagar a quantidade de imposto que a gente paga. E depois passaram a fazer dívida. O Ministério da Economia tem defendido a reforma administrativa como forma de conseguir recursos para investimentos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue nessa mesma defesa. Mas a área política do governo não está convencida de que este seja o melhor momento. Segundo uma alta fonte do governo, não há nada certo sobre enviar a proposta ainda este mês ao Congresso. E dificilmente a reforma administrativa sairá do Palácio Planalto antes das eleições. É que muitos partidos que sinalizam apoio ao governo do chamado Centrão temem perder votos com mudanças para o funcionalismo público.